no primeiro episódio da segunda metade da temporada de Lovecraft Country, mais um bom episódio, né? Um episódio até diferente, né? Fora daquele cenário que a gente já estava se acostumando a assistir. E introduzindo finalmente uma personagem que a gente tinha visto brevemente no segundo episódio. Eu sou Davi Garcia. Eu sou Juliana Ramanzini. E você está no Dude We Are Lost. Como eu disse na introdução, a gente saiu um pouquinho daquele cenário que a gente já estava se acostumando, daquele trio de protagonistas, para conhecer uma personagem que até então era meio misteriosa, né? Quem era aquela mulher do passado do Atticus que tinha ficado para trás na Coreia? Então a gente viu boa parte desse episódio para contar essa história. Quem é essa mulher, né? Pois é, uma personagem que era até então misteriosa, a gente sabia que tinha uma ligação, um envolvimento que o Atticus teve com ela no período que ele passou na Guerra da Coreia, né, no início da década de 50, mas a gente não sabia nada sobre essa personagem, né? E esse episódio ele se debruça mais a explorar a história dessa personagem, quem é a Dion, né, o nome dela, né? E como tudo na série, a história dela está envolvida com muita magia, né? Claro, né? Esse é um elemento... É uma história meio de lenda, mitologia regional. E o interessante é que o personagem da história, o personagem principal, o protagonista, aparece mais para metade do episódio, ou seja, boa parte dele a gente fica assistindo uma história de uma personagem desconhecida. Então é legal porque eu acho que deu uma boa quebrada no ritmo, né? Então deu uma... E mostra também que a série não tem medo de experimentar, né? Mesmo, tudo bem, a primeira temporada, a gente está conhecendo ainda esse universo, esses personagens, mas se a primeira metade, né, a temporada vão ter 10 episódios, os 5 primeiros a gente viu centrado ali naquele trio principalmente, né? E mais o George lá no primeiro e segundo episódio. Aqui não, a gente viu, ficou ali, como a Ju falou, cerca de, meia hora mais ou menos de episódio, a gente só estava vendo ela, né, sobre todos os acontecimentos, sobre a perspectiva dela, dessa personagem, que surge ali no início, a gente fica, o conflito do episódio então é aquele conflito cultural, né, da mulher submissa, né, porque a mãe fala para ela no início que a casa dela, eles só voltariam a ter a honra na casa quando trouxesse um homem de volta para aquele ambiente. Aí você já fica pensando, mas o episódio vai então mostrar como a cultura oriental ainda valoriza essa questão da figura paterna ou masculina no ambiente familiar, mas aí já logo em seguida já corre uma reviravolta grande. Né? A gente, na verdade, vê que é toda uma história centrada na violência, né? Ou seja, ela foi uma criança que sofreu abuso do padrasto e a mãe meio que sacrificou a filha com uma curandeira, feiticeira, transformando ela num monstro, né, para que ela pudesse matar esse padrasto. Ela absorveu a garota, né, esse monstro ali, que é uma espécie de raposa, meio que misturado com aranha, sei lá, com mirro, né, o nome do tipo de ser mitológico que ela incorpora, né. E a gente fica vendo isso ali quando acontece esse momento da revelação do que ela é. É aquele momento de gore, claro, porque todo episódio de Lovecraft Country tem, né. E a gente fica, cara, que isso, né? O que está acontecendo aqui? Né? Que coisa é essa que ela faz com os homens? E a gente vai vendo, então, que ela tinha nesse ritual que a mãe dela prometeu, envolveu a criança, a filha, quando garota lá, ela tinha que trazer 100 almas, né? Ela tinha que pegar 100 almas de homens para que ela pudesse restabelecer, então, aquela estrutura familiar ali, recuperar a filha que ela tinha dado lá naquele... espécie de sacrifício, então, envolvendo esse monstro que habita essa mulher acaba que cria laços com a mãe, né? E apesar mas sempre num conflito, né? Num conflito, mas assim, sempre, porque ela é sempre tratada como uma estranha, né? Mas ainda assim, sempre ouve dizer que ela não pode ter sentimentos, que ninguém nunca vai gostar dela, e o que ela vê no mundo é uma coisa um pouco diferente. Ela tem uma amiga e ela conhece o Atticus, né? E o primeiro encontro da Dia com o Atticus é um evento bem traumático, né? Inclusive a gente vê esse outro lado dele, um lado que a gente teve ali um vislumbre no episódio passado, quando ele praticamente quase que mata ali o pai, né? E a gente vê esse momento que o Atticus chega ali e executa, queima a roupa, uma colega da Dia ali, né? Explode ali, dá um tiro na cara da mulher, fica com sangue no rosto dela, inclusive. Então, esse é o primeiro encontro deles. E aí a amiga dela é levada e ela, consequentemente, né, conclui que ela foi assassinada. Então, aquele homem passa a ser o foco do todo o ódio, desejo de vingança dela. E ele seria o 100º homem, né, que ela
tomaria a alma para poder voltar a ser humana. Exatamente. E aí, a partir desse momento que surge um novo... A dinâmica de relacionamento desses dois personagens, o episódio explora, muda, né, de panorama, porque eles se aproximam, ela vê que ele não é exatamente aquele monstro que ela viu na primeira impressão, né? Eles vão realmente encontrando afinidades ali, se envolvem romanticamente, claro, e a gente vai ver esse outro lado desses personagens ali dentro desse episódio, né? O Atticus deixa de ser aquele cara, né, o bruto com quem ela teve o primeiro contato e vira um cara ali até, de certa forma, romântico, né, ingênuo também, né? E ela não é aquela mulher fria, né? Não é aquele monstro frio que estava só ali executando suas vítimas. Né? Eles se apaixonam, né? Mas o problema é que ela consegue controlar, né? Não mata ele no primeiro momento. Mas se revela. Mas, né? Ela se revela, ela não consegue, ele fica apavorado. Revela a natureza do que ela é, né? Ele fica apavorado e ela também, porque naquele momento, o que acontece? Quando ela estava fazendo aquele ritual de sexo que terminava com o consumo da alma do homem, ela lia a vida do homem. Da então vítima, ela assimilava aqueles pensamentos, aquelas memórias. No caso dele, ela não só viu as memórias, como ela viu o futuro. Né? E ela começou a dizer, não volta para casa que você vai morrer. E ele, apavorado, foge, né? E esse foi um momento muito interessante do episódio, assim como foi um outro também, porque quando a gente vê ali toda a leitura que a série faz da questão da opressão, né? Eu acho que eu falei isso no primeiro vídeo da nossa cobertura aqui da série, né? Que em dados momentos o oprimido pode se transformar no opressor, né? E o episódio explora isso também, né? A partir do momento que a gente vê que lá na Coreia, eles não são os segregados, né? O Atticus... Síndrome do pequeno poder, né? E tanto que ele chega, o discurso é sempre aquele, né? Aquela alfinetada nos Estados Unidos também, né? Nós estamos aqui para defender vocês, a liberdade. Garantir a liberdade de vocês, mas na verdade estavam ali só para oprimir, né? E a gente viu isso rapidamente naquela sequência toda. Então quando surge essa revelação dela com o Atticus ali, quando ela tem aquela conexão com ele no momento que ela quase vai matá-lo, mas enxerga então aquela coisa do futuro da vida dele, ela, né? Primeiro que ela já tinha se conectado emocionalmente com ele, e segundo que aquilo era um fenômeno novo para ela, né? Ela estava vendo uma coisa que ainda não tinha acontecido. Então ela, né, toma um susto daquilo ali, e também ele, né, óbvio, pelo trauma de estar vivenciando, era a primeira vez do cara, e na primeira vez do cara ele já quase assassinado ali por um ser mitológico, né? E é interessante também que o desenrolar dessa situação é a relação dela com a mãe, né? Então, assim, essa situação toda deixa ela muito triste e a mãe tem um momento de afeto e de arrependimento, né? Porque ali dentro tá a filha dela ainda. E aí elas vão... Aí eu acho que tem uma cena que tem uma fotografia muito bonita, né? Desenrolar desse final do episódio, que elas voltam ao encontro da curandeira, lá da feiticeira, em que ela vai questionar, né? Por que ela sempre viu a vida dos homens e por que ela viu o futuro dele, né? O que tinha de diferente naquilo. Eu achei a fotografia muito bonita, assim, tipo aquele branco da neve, ele deu um contraste legal, a cor, né? da flor de cerejeira, então uma cena muito bonita, né? A parte técnica da série é sempre uma coisa a se destacar também, a gente até comenta pouco aqui, né? Mas a gente acaba se concentrando mais nos acontecimentos na trama em si. Mas assim, se a gente puder falar, assim, a parte toda de reconstituição de época, de figurino, de fotografia... tudo muito bem feito, né? Tudo muito bonito. Né? E esse comentário todo, né, que eu destaquei, de mostrar realmente que a linha às vezes pode ser tênue entre ser oprimido e ser opressor, né? E a visão daquilo, né? O próprio, não só pelo comentário do Atticus, porque ele está falando também da população asiática, porque um deles, embora fosse americano, ele era descendente de asiáticos. Então ele era um pária nos dois lados, porque nos Estados Unidos ele era tratado como alguém de fora. E quando ele estava em fora, ele era visto como um estrangeiro, porque ele não nasceu ali, embora tivesse os traços daquela cultura local. Então, a série também está falando não é só sobre o racismo do negro. E até reforçando um pouco do comentário que o Davi fez sobre essa questão, né, de abordar não só o racismo, mas a questão do diferente. Tem uma frase bem emblemática, né, que a amiga já fala durante o episódio. Né? Quando elas estão conversando ali, tem uma passagem que é muito emblemática, né, porque ela fala que não tem nada de errado em ser diferente, né. Errado é quando alguém tenta vilanizar você por ser diferente, né.
E aí tá falando de tudo, né? Tá falando aí de... A gente pode levar isso pra vida, né? Pela questão racial, de gênero, de religião, né? De posição política. Origem né? cultural, né? Então, essa reflexão de a gente parar de botar o diferente como bárbaro, entendeu? Tipo, a gente é o civilizado e o outro é o bárbaro. Essa perspectiva de colonizador imbecil que a gente assimilou e não consegue se desvencilhar, né? Dessa mentalidade, né? De não conseguir de conviver com o diferente. Você tem que toda hora estar tentando impor o seu lado, o seu ponto de vista. Ou só o seu lado é o certo, só o seu ponto de vista é o que vale a pena. A gente precisa entender que não existe verdade, existem verdades. Exatamente. E é legal isso, porque a gente estava falando de uma série pop, né? Uma série que tem realmente uma leitura, uma narrativa, uma narrativa realmente totalmente pop, de cultura pop, e que está chamando atenção para essa discussão, né? Que é um exercício, acho que diário de policiamento que cada um de nós tem que fazer, né? Será que as atitudes que a gente toma, as ações que a gente toma no dia a dia, não reforçam um pouco do preconceito que está tão enraizado por aí ainda, né? Então é um convite que eu acho que a série faz também pra gente a cada episódio. E até a própria relação da Jia com a mãe também fala muito sobre isso, né? Então eu acho que esse episódio, ele mesmo quando o foco não era o racismo em si, ele conseguiu falar sobre intolerância, conseguiu falar sobre opressão, conseguiu falar sobre tudo que a série sempre fala sob um ponto de vista diferente. Então acho que tá aí o grande mérito desse episódio. Né? De novo, mais um episódio diferente, né? 6º episódio da temporada e mais uma ambientação diferente, uma forma de abordar esses temas diferente e de maneira muito envolvente, muito interessante para quem tá do lado de cada telinha. Que você não pode dizer que você fica entediado assistindo Lovecraft Country. Exatamente. Então tá, pessoal. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau. Tchau.